Então, vamos agora desenhar as coisas como que a gente vai trabalhar, né? Hoje, chegou o Bruno também. Bom dia, Bruno. Depois de tanta confusão aí. Vamos pensar o seguinte. Nós temos aula hoje que é dia 2 de outubro. E dia 9 de outubro ainda a gente tem aula eu com o GA. A partir do dia 16 de outubro, eu já vou estar com o GB comigo e vocês com o Rossi para ver a parte de traçagem, etc, etc, etc. Lá, né? Então, nós vamos arredondar falamos da questão da segurança do torno, que é o currículo mando, depois falando do torno, e vamos falar da fresa. Já estamos falando da fresa. São os dois equipamentos principais, né? O torno, para você desenvolver todo o trabalho que seja com peças circulares, que é 90%, e a fresa que vai trabalhar com as peças todas esquadrejadas, né? Tudo bem. A gente tem a mania de falar fresa, na verdade é fresadora, tá? A fresa é a ferramenta. Vamos dar essa ideia, porque muitas vezes a gente acaba confundindo, né? Bom, deixa eu só pôr a foto da fresadora para ilustrar mais a nossa conversa aqui. A foto não, o desenho, né? Deixa eu puxar ela aqui. Isso, ela já está no local aqui. Já vai entrar para vocês. Isso, tá. Bom, esse equipamento, nós assistimos um filme muito introdução na semana passada, né? Peraí que ele mexeu. Ele mexeu sozinho aí, eu não mexi nisso, não. Que a fresa está explodida. Bom, aqui, que é onde que eu tinha posto. Bom, a fresadora é a máquina aqui como um todo, e a fresa é só essa circular aqui que vocês estão vendo, que em algum momento ela lembra uma serra circular, e esse aqui é um outro dispositivo na mesma máquina, que a serra é de topo, fresa é de topo. Mas vamos lá, a máquina tem duas representações. Essa máquina, ela nos possibilita uma coisa muito complexa. Essa própria ranhura da mesa, que a gente já viu aqui no desenho um outro dia mesmo, deixa eu ver se é chato que tem que ficar mexendo tanto, né? Essa ranhura aqui da mesa, isso é uma coisa dentro da mecânica, esse canal, ou ranhura, como queira, ele tem uma complexidade muito grande, mas muito grande mesmo. E é onde que a gente vai conseguir fabricar isso aí. Na própria máquina, para ela funcionar, ela já precisa desse tipo de coisa. Porque todas as máquinas que a gente vai trabalhar, que vocês vão estudar, centro de usinagem, retífica, o que for, a retífica tem a mesa magnética, né? Mas tudo que a gente for trabalhar, a gente vai verificar que você precisa de um sistema de fixação extremamente adequado. O que seria impossível se não fosse essa fresagem aí. Esse tipo de equipamento, ele permite que você trabalhe numa peça, todas as peças horizontalmente, tá? Tanto na profundidade como no eixo X. Eixo X positivo, eixo X negativo, e o eixo, no caso, o Z, que é a mesa entrar para o corpo da máquina ou sair do corpo da máquina. Então, você tem as usinagens de 3 eixos aí, tá? X, Y e Z. Quando você, digamos assim, vai fazer um trabalho, etc., que exija um desbaste, você recebe um blank, que é como a gente chama na indústria, né? Imagina vocês aí vamos pensar na régua, na nossa régua. Você recebe um bloco de aço de 30 por 30, quadrado, e por 5 centímetros, 50 milímetros de altura. 300 por 300 por 50. Na mecânica a gente sempre fala em milímetros.
A tendência das pessoas é falar em centímetros, mas na mecânica não pode, tá? Sempre em milímetros. Só falo isso porque vocês ainda são novos, vocês precisam acostumar com isso aí. Eu tenho que fazer o quê? Operação número 0, não é número 1, operação número 0, aquela que vem antes de tudo. Eu tenho que pegar essa peça, tenho aqui um detalhe, eu tenho que pegar, mais ou menos o que eu falo, uma coisa que eu precisaria, na verdade, eu precisaria ter uma madeira aqui para fazer isso aí. Mas vamos fazer com essa capinha aqui mesmo. Uma falha minha, eu tenho em casa como produzir vocês me desculpem, mas eu ainda vou fazer um filminho e mando para vocês. Eu tenho como produzir alisar um caibro e fazer um furo nele como se fosse a fresadora e fazer um canal nele para vocês entenderem melhor diante da dificuldade, né? Se bem que o filme explica, né? Mas digamos que eu recebo uma peça, um blank, que foi recortado de uma super chapa e vem para a oficina. A primeira coisa que eu tenho que fazer, fixo ela na máquina através de morsa ou através de uns fixadores que nós vamos ver aí e dou um passe com a fresadora aqui em cima. Aí eu passo a ter uma referência. Viro a peça e agora eu começo a referenciar por ela, porque essa aqui eu já sei que ela está plana, foi usinada. Então ela passa a ser a minha referência. Então eu trabalho aqui, faço o meu serviço em cima, fica essa aqui e essa, fica aqui, a de cima e a de baixo, totalmente paralela. Faço o mesmo em todos os. E aí a peça fica de todas as maneiras. Bom, para mim começar a trabalhar, eu preciso que a peça esteja paralela em qualquer um dos sentidos, em cima, na frente e do lado. Ela tem que estar perfeita, porque senão eu não vou ter como eu acertar minhas medidas, né? Seria uma coisa impossível. Aqui são as partes da fresa, da fresadora. Todo mundo tem maneira de falar fresa, tá? Mas é fresador. O corpo, a mesa, o dispositivo para trabalhar com o topo e a movimentação da mesa. Mas depois a gente vai assistir esse filme para entender. Isso que eu falei, assim, num primeiro momento, parece até ser uma coisa muito fácil, né? Não é tão fácil assim como eu estou falando aqui. Não, você põe na mesa, etc., né? Essa peça aqui que a gente vai fresar, ela precisa, se ela for de um tamanho igual a minha caixa de óculos aqui, eu posso pôr uma morsa. Né? Ponho na morsa, acerto com calços preparados, né? Com calços retificados, eu fixo ela bem direitinho e faço esse serviço. E vou mudando, vou fazendo tudo. Mas é quando a peça é assim pequena. Quando a peça é grande, eu não vou ter uma morsa gigantesca. Normalmente não é fabricada. As morsas são fabricadas no mundo inteiro e no mundo inteiro elas seguem um padrão. Tem morsa número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. São morsas que podem pegar uma peça, vamos dizer, no máximo, de largura, que é o principal valor, né? De largura até uns 120, 130 milímetros. Mas que isso não dá porque fica um equipamento muito reforçado, muito pesado, né? Então aí a gente passa a se valer desses detalhes aqui, ó. Vamos fazer um exercício em conjunto, eu e vocês agora. Esse parafusinho aqui, ele não é exatamente um parafuso, é um prisioneiro, tá? Eu tenho esse cubo aqui, que é exatamente o formato da ranhura que eu mostrei para vocês aqui em cima. Eu tenho exatamente o formato dessa ranhura aqui, lembra que eu mostrei mais anteriormente, eu mostrei para vocês aqui. Ele vai entrar aqui, ó.
esse calço, ele vai entrar aqui dentro, pela extremidade da mesa. A mesa já é preparada dessa forma, tá? Ela tem um espaço aqui na frente, que vocês estão vendo aqui, e eu vou colocar os vários calços que eu necessitar dentro da ranhura. Coloco esse prisioneirinho aí, coloco esse suporte, aqui eu tenho 2 suportes. Esse furo aqui, ó, guarda isso, porque todo mundo gosta de judiar dos alunos, tá? Esse furo aqui é um furo oblongo. Guarda essa palavra na cabeça. Oblongo. Eu coloco o calço aqui dentro da ranhura. Por cima, depois que ele está instalado, eu coloco esse prisioneirinho aqui. E aí eu coloco essa base de fixação, esse tipo um grampo, que de um lado ele aperta, do outro lado ele faz a contraforça. E põe uma porca e aperto. Para mim poder ajustar, eu preciso que o furo seja oblongo. Que o furo me permita que eu leve a peça para frente e para trás e ajuste e dê a fixação necessária. Senão a fresa arranca a peça da mesa. Tem esse modelo aqui, e tem um modelo também que tem a função oblonga aqui também, e tem até, se de repente você tiver um furo para encaixar, tem até um pino a mais, tá? Aí que as coisas começam a acontecer. Aqui eu tenho alguns prismas que a gente chama, tá? A gente chama de prismas e cantoneiras. Esse prisma aqui são 2 escadas, eu monto as 2 escadas. Existem casos que eu apoio essa parte aqui na escada. Existem casos que eu remonto uma escada em cima da outra. Por que eu remonto uma em cima da outra? Para poder dar altura, e aí eu coloco o fixador lá em cima e vou trabalhando. E são tudo coisas que você tem que usar muita criatividade na hora, tá? Existe essa outra peça aqui que vocês estão vendo, que tem uma canaletinha aqui. Essa peça aqui é para mim colocar eixos, para fazer um rasguinho de chaveta, que nós vamos ver logo mais no filme aí. Coloco o eixo aí, que ele é circular, ele tem 2 apoios aí a 45 graus, então a peça fica sentada, perfeita. Aí eu tenho que fixar a peça com aquelas garras também. E faço só um entalhezinho de um rasgo de chaveta. No filme a gente vai entender melhor. E tem também uma cantoneira, na verdade são 2 cantoneiras. Vejam que sempre tem o furo oblongo, que é para facilitar a localização de peça, de fixador, o que for. Eu fixo ela na mesa com aquele calço lá, com os parafusos, etc. E pego a referência da perpendicularidade em relação à mesa. Então, aqui é 90 graus. Consegue imaginar isso aqui na mesa? Eu espero que no filme tenha esse exemplo. Essa peça aqui montada na mesa, ela é montada perpendicular ao corpo da mesa. Então, ela te dá os 90 graus em relação à mesa. E essa aqui é a mesma coisa. Porém, como ela é unida por parafuso, eu posso pôr no ângulo que eu quero. 90% das vezes você trabalha com 90 graus. Tá? E essa aqui me possibilita fazer qualquer coisa, qualquer angulação. Essa é a amostra que eu falei para vocês, né? A amostra não pode ser grande, porque ela é uma peça muito complexa, muito, muito grande. Não cabe mais do que uns 120 milímetros da menor largura da peça. Né? Mas no filme a gente mostra isso e vê. E aqui aparece um detalhe muito complexo, que são os discos divisores, que depois a gente deixa, se der tempo, na semana que vem, a gente dá uma aula e passa um filme só desse negócio. Porque aqui eu sou capaz de fazer qualquer coisa. O disco divisor, ele é muito interessante. Quando você está vendo esse monte de furos, você consegue girar quantos graus você quer. Não tem aqui na mesa essa mesa é giratória. A mesma ranhurinha está aqui para colocar o fixador lá, né? Então você consegue aqui de forma como se fosse para colocar isso aqui é uma placa igual do torno, para você colocar um eixo para fazer
diversos e diversos rasgos, e aqui uma peça plana para você fazer também rebaixa, etc. Só que, de repente, você precisa fazer 15 graus em relação ao outro. Por esses divisores aqui, conforme a posição do furo, você consegue transferir essa linearidade num ângulo. Isso é muito complexo para vocês entenderem agora. Provavelmente vocês não vão conseguir interpretar. Mas isso fica para outra aula, a gente pegar um exemplo, e principalmente no filme, só disso, porque falando é meio difícil, tá? Às vezes, até olhando a peça, o pessoal não consegue interpretar direito. Mas nós vamos ver o filme, depois lá na escola, num outro momento, vocês vão na oficina, a gente explica. O Luiz vai explicar isso aí para vocês direitinho, tá? Deixa eu passar esse filme aqui, que é um pouco mais simples do que esse que eu estou falando ainda, tá? Mas aí a gente vai... Deixa eu abrir o filme aqui. Tá aqui o filme direitinho. Tá preparado. Só vamos ver se não vai dar nenhum problema. Então, essa questão do relógio, do disco divisor, você vai de 1 a 360 graus em relação ao que você está pretendendo, tá? Vamos ver primeiro esse assunto eu vou deixar para vocês para a próxima aula, porque ele é muito dificinho de entender. Deixa eu descompartilhar, então, esse texto. E vamos assistir primeiro uma operação mais simples da fresa, para a gente entendendo de forma gradativa, tá? Deixa eu puxar ele aqui agora para o filme, para a gente já dar uma evoluída no assunto. Tá. Espera um pouquinho só. Deixa eu jogar ele tela inteira. Ele demora um pouco. Agora a gente vai conseguir. Ok, gente? Pode começar? Vamos lá. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 42. Bons estudos! Bom, agora que você já tem uma noção geral sobre usinagens feitas com máquinas fresadoras, você deve estar achando que já está pronto para fresar uma peça, não é? Tá errado. Você ainda precisa conhecer os parâmetros de corte específicos para a fresagem. Na teleaula de hoje, você vai aprender a escolher a velocidade de corte, vai ver como se calcula a rotação da fresa, o avanço da mesa e também a profundidade de corte. Imagine que você tenha que fresar uma peça de aço. Como é que você vai fazer? Quer uma dica? Prestando muita atenção na teleaula de hoje. Pronto, Caio. Agora é só ligar. Que nada, Tito. Você não lembra que parâmetros de corte são muito importantes na usinagem? Sim, mas será que eles são também importantes na hora da fresagem? Olha, RPM, avanço e profundidade de corte são fundamentais para qualquer tipo de usinagem. Isso é verdade. Dá uma olhada aqui, Caio. Olha aí, o que é isso aqui, ó? O que eu estou te dizendo, Tito. Parâmetros de corte inadequados podem diminuir a vida útil da ferramenta e causar problemas como esse aqui, onde o acabamento superficial da peça ficou comprometido. Caio, me responda. Como é que a gente calcula os parâmetros de corte na hora da fresagem? Bom, O primeiro passo é calcular a melhor rotação, né, Tito? Chegou quem sabe das coisas. Ô, Silva, me explica aí, como é que a gente faz isso daqui? A rotação da fresa é dada em RPM, que quer dizer rotações por minuto. Pois bem, a RPM depende de 2 elementos:
da velocidade de corte e do diâmetro da fresa. Pois muito bem, para calcular a RPM adequada, é preciso saber selecionar a velocidade de corte em uma tabela e prestar atenção ao diâmetro da fresa. Então, agora ficou fácil, porque os fabricantes de fresa fornecem uma tabela com a velocidade de corte relacionada com o tipo de material da fresa e do material que vai ser usinado. Mas a gente tem que ficar esperto, porque essas tabelas podem trazer valores de velocidade de corte para ferramentas de aço rápido e para as fresas de metal duro. As tabelas também podem mostrar a velocidade de corte dos dois materiais no mesmo espaço. As ferramentas com pastilhas de metal duro têm maior resistência ao desgaste. Por isso, suas velocidades de corte chegam a ser 6 a 8 vezes maiores do que as velocidades de corte usadas para ferramentas de aço rápido. Agora você vai ver como fazer a escolha da velocidade de corte. Sabe, os dentes dessa engrenagem foram feitos numa fresadora que deve ter feito pelo menos 1000 dentes iguais a esses, por causa da produção em série. Já aqui na minha oficina, como eu produzo poucas peças, cada caso é um caso. Por isso, eu vou ter que escolher direitinho qual a velocidade de corte mais adequada para cada operação. Agora, por exemplo, eu vou ter que desbastar 4 milímetros de profundidade nessa peça de aço de 85 kg por milímetro quadrado de resistência. Vamos descobrir qual a velocidade de corte da ferramenta para fazer esse desbaste. E vamos começar... Deixa eu só fazer uma pausa aí. Bom, vocês estão tendo aula de materiais já. Materiais com baixo teor de carbono são materiais mais moles. Falando uma palavra mais simples, na realidade a palavra certa seria dúctil. São materiais mais dúcteis, os materiais que não têm tanta resistência mecânica. Por exemplo, o aço de construção, em algum momento todos vocês pegaram esse aço de construção que a gente faz a coluna da casa. Aquele aço lá é 1008. Significa que ele tem 0,8% de carbono, além do ferro na composição, né? Isso faz com que você tenha um aço com uma resistência estrutural menor, mas com uma capacidade de você, uma maleabilidade de você dobrar, de você fazer uma mola, o que você quiser. Aqui, no caso, nós já passamos por um aço já muito mais resistente, um aço que tem muito mais carbono, muito mais carbono. E a resistência dele, tanto para tração, para você puxar, ou para compressão, como é a coluna que tem na nossa casa, que é o peso da nossa casa que fica na coluna, ele já é uma coisa muito mais exagerada, justamente para você fazer uma ferramenta, para dar golpe, para estampar, funcionar qualquer coisa que o valha, né? E cada aço tem sua característica. Por exemplo, o aço de baixo teor de carbono, do nosso aço de construção, que na fresadora aqui, muitas vezes a gente usa até um aço bem mole para fazer alguma coisa. É um aço que você jamais vai conseguir pegar corte. O aço ideal para você cortar é o 1095, que são as facas de maior corte que existe. São as facas mais poderosas que pode ser construída. E, por outro lado, se ela cair no chão, ela quebra. Quanto mais duro, quanto mais resistente, assim, quanto mais forte, mais quebradiço. Quanto mais mole, mais maleável, nunca quebra. Então, aqui nós vamos pegar um aço médio, que é normalmente que a gente usa para fazer peças. Mas eu tenho que saber a resistência do aço para mim não detonar com a ferramenta. Depois nós vamos falar dos ângulos de corte, do formato e principalmente da fiação da ferramenta. A ferramenta sempre tem que ser um aço bom por causa da fiação, dos perfis. Mas isso a gente fala depois. Vamos dar um prosseguimento aqui agora. Olhando no dicionário. Desbaste. Mais adequada para cada operação. Agora, por exemplo, eu vou ter que desbastar 4 milímetros de profundidade nessa peça de aço de 85 kg por milímetro quadrado de resistência. Vamos descobrir qual a velocidade de corte da ferramenta para fazer esse desbaste. E vamos começar olhando no dicionário.
Desbaste. Operação de retirada do excesso de material. Para encontrar a velocidade de corte ideal, a gente tem que usar uma tabela como essa. Uma tabela de velocidade de corte. Quer ver? Na coluna de materiais, a gente procura a classificação em que se enquadra o material da peça. O aço da peça está entre 60 e 90 kg por milímetro quadrado. Agora é só relacionar a resistência do aço à profundidade de desbaste pedida, que é de 4 milímetros. Então, a velocidade de corte que a gente tem que usar é de 20 a 24 metros por minuto. Observe na tabela do seu livro de estudos que quanto maior for a profundidade de corte, menor será o valor da velocidade de corte. Essa tabela que a gente conheceu agora relaciona a resistência e a dureza Brinell de alguns materiais com a velocidade de corte para fresas de aço rápido. Sim. Na tabela a gente vê também a classificação simples do material como o latão, os metais leves e o cobre que estão sem referência à sua resistência ou dureza. Peraí, Silva, dá uma olhada nesse outro tipo de tabela. Tito, é que existem vários tipos de tabelas fornecidos pelos fabricantes de fresas, ou que a gente pode encontrar nos livros técnicos. Claro. Tá? Agora, o importante é que nós da Metal Mecânica estejamos sempre atualizados com o que há de última palavra na área. Bom, agora é para ver se vocês estão espertos mesmo, tá? Eu quero saber qual a velocidade de corte adequada para fazer o desbaste em uma peça de aço com resistência de 80 kg por milímetro quadrado e profundidade de corte de 5 milímetros. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. A peça é de aço e sua resistência está entre 60 e 90 kg por milímetro quadrado. Se a profundidade de corte é de 5 milímetros, então a velocidade de corte deve ser de 20 a 24 metros por minuto. Eu acho que a gente agora já pode fazer o cálculo da rotação da fresa, quer dizer, da RPM. Não, ainda falta um dado para a gente poder fazer esse cálculo. Eu acho que até sei qual é. É o diâmetro da fresa. Bom, nós não temos mais nenhum problema. Porque eu vi lá no almoxerifado que o diâmetro dessa fresa aqui é 40 milímetros. Então vamos em frente. Vamos lá. A fórmula usada para o cálculo da rotação da fresa é velocidade de corte vezes 1000 dividida por π vezes diâmetro da fresa. Vamos calcular a RPM para um aço com velocidade de corte entre 20 e 24 metros por minuto. Na aplicação dos valores, usamos a média da velocidade de corte, que é 22 metros por minuto, e com uma calculadora chegamos a 175 RPM. Agora a gente seleciona 175 RPM na fresadora. É isso aí. Silva, dá uma olhada aqui, ó. Eu tava vendo na fresadora, só tem valores aproximados. 120 e 210. Então você seleciona o valor maior, mas tome cuidado para que a RPM selecionada não ultrapasse a velocidade de corte recomendada pelo fabricante. Com uma velocidade de corte superior à recomendada, pode ocorrer a queima dos dentes de corte, o que pode prejudicar a ferramenta e gerar problemas no acabamento da peça. Pois bem, já que a gente escolheu 210 RPM, que foi o valor maior que a gente encontrou, agora nós vamos ter que calcular a velocidade de corte real. Para isso, basta inverter a fórmula usada para o cálculo da RPM. Substituindo os novos valores e usando a calculadora, encontramos que a velocidade de corte real é 26,39 metros por minuto. Mas esse valor ultrapassa a faixa recomendada pelo fabricante, isso pode danificar a fresa, hein? Bom, então é só escolher a menor RPM mais próxima. Estou vendo que vocês entenderam mesmo, hein? Você aprendeu a calcular a RPM, mas para iniciar a fresagem, ainda falta fazer a mesa avançar. Isso é, você precisa levar a peça ao encontro da ferramenta. Sem o avanço da peça até a ferramenta, não acontece a retirada contínua do material. Então fique ligado para ver como é que se faz o cálculo do avanço da mesa. Para calcular o avanço da mesa, a gente também usa uma tabela que é para encontrar o valor de avanço por dente da fresa. Para usar essa tabela,
a gente precisa conhecer o material, o tipo da fresa e saber se a operação que a gente vai fazer é de desbaste ou de acabamento. Nós já sabemos que queremos fazer um desbaste de 4 milímetros de profundidade numa peça de aço com 85 quilogramas por milímetro quadrado de resistência. A nossa fresa cilíndrica tem 6 dentes e 40 milímetros de diâmetro. A primeira coisa a fazer é localizar o material da peça na tabela. Está aqui, aço de 60 a 90 quilogramas por milímetro quadrado. Agora, a gente relaciona o material com o tipo de fresa escolhido, a cilíndrica. Agora, a gente procura o tipo de usinagem que queremos fazer, que é o desbaste com 4 milímetros de profundidade, que dá um avanço por dente de 24 centésimos de milímetros. Bom, a gente já sabe o valor do avanço por dente da fresa. Falta calcular o avanço da mesa. A nossa fresa tem 6 dentes. Se a cada dente ela avançar 24 centésimos de milímetro, quanto a mesa vai avançar? Para descobrir isso, é só aplicar a seguinte fórmula, onde o avanço por volta é igual ao avanço por dente vezes o número de dentes. Trocando por valores conhecidos, temos 0,24 vezes 6. E o avanço da mesa por volta da fresa vai ser igual a 1 milímetro e 44 centésimos de milímetro. Mas o raciocínio ainda não acabou. Se a fresa trabalha numa rotação de 120 RPM, a gente precisa calcular quanto a mesa vai avançar em 1 minuto. Aí é só aplicar a fórmula do avanço da mesa. O avanço da mesa é igual a avanço por volta vezes a RPM. Fazendo as substituições, vamos descobrir que o avanço da mesa é igual a 172 milímetros e 8 décimos por minuto, que é o valor que vai ser selecionado na fresadora. Se isso não for possível, a gente deve escolher o avanço menor mais próximo para evitar que cada dente corte um valor acima do recomendado pelo fabricante. Agora eu entendi por que depois do cálculo da RPM, a gente procura escolher a rotação maior. É isso aí. Se a gente usar 210 RPM na fórmula, vamos ter um avanço da mesa de 302,4 milímetros por minuto. Isso significa que quanto maior a rotação da fresa, maior o avanço da mesa. Bom, agora que vocês já estão craques no assunto, então nós podemos falar sobre a profundidade de corte. O último passo antes de usinar uma peça é escolher a profundidade de corte, quer dizer, quantas passadas a ferramenta tem que dar sobre a peça para retirar o material. Mas como é que a gente faz isso, Silva? Bom, Tito, essa escolha vai depender da experiência do operador para identificar a potência e a robustez da fresadora. Agora, para adquirir experiência, é preciso ficar por dentro. Para escolher a profundidade de corte, a peça tem que ser medida em bruto, para determinar a quantidade de material que vai ser retirada. Depois de decidir o número de passadas da fresa sobre a peça, é iniciada a usinagem. Tá bom, hein, Tito? Ficou ótimo. Mas a gente não pode esquecer que a máxima profundidade de corte é de 1/3 da altura da fresa. Exatamente. E depois de tanta informação, a gente não pode esquecer de dar uma olhada na nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a escolher a velocidade de corte. Aprendeu como faz o cálculo da rotação da fresa, a RPM. E aprendeu também a calcular o avanço da mesa. E, finalmente, você viu como escolher a profundidade de corte. Estou aqui dando um trato nas minhas fresas. Afinal de contas, se eu não cuidar bem delas, quem é que vai cuidar, hein? Enquanto eu acabo o meu serviço aqui, por que você não aproveita e dá uma revisada no seu livro de estudos e resolve os exercícios, hein? Na próxima teleaula, tem mais fresagem. Até lá. Deixa eu lá.
Deixa eu trazer aqui de novo o nosso material teórico. A gente tinha estudado aqui até a fixação da mesa, né? O divisor nós vamos usar depois num outro momento. Aqui são os diversos fixadores e tal, mas depois a gente fala disso aí, mas eu queria agora que a gente desse uma olhada nesse material. Bom, vocês viram como é um pouco complicado. Esse material aí é o operador de máquina que define todas essas contas aí. Mas o técnico tem que conhecer, né? Isso faz parte da obrigação do fresador. O trabalho da fresadora, ele é muito mais científico do que do torno, tá? O torno está muito ligado à habilidade da pessoa. A fresadora já é alguma coisa com um grau de complexidade muito maior. Aqui nós temos diversos tipos de fresa, né? De ferramenta. De fresas. Aqui elas são horizontais, como vocês estão vendo, e logo abaixo elas são verticais. Mas vamos lá. Vamos agora pensar. Vocês procurem interpretar a geometria dessas ferramentas. Às vezes paralela, às vezes elas são raiadas, e às vezes elas são, no terceiro caso aqui, ela é até um pouco mais complexa que isso tudo. Se isso é difícil de fabricar, imagine vocês a dificuldade que é de afiar uma ferramenta dessa. Afiar uma ferramenta dessa é uma das coisas mais difíceis que existe. Precisa de máquinas especializadas que possibilitem todos esses movimentos e rebolos de altíssima velocidade para dar o corte na peça. É muito fácil, no filme, esse filme ele é mesmo tipo sala de aula, né? Esse filme ele não mostra a operação, que é o que todo mundo gosta de ver. O outro filme que vai mostrar. Esse aí mostra como você faz a operação. Num dado momento, ele falou que poderia queimar o ângulo de corte da ferramenta. Realmente. O ângulo de corte a gente chama de navalha. Aqui é um dos locais, todos esses dá para se ver muito bem, mas é exatamente aquela aresta de contato da ferramenta com a peça. E se você errar um desses cálculos, velocidade de corte, rotações por minuto da ferramenta, o avanço da mesa, né, da mesa caminhar do sentido do X para a esquerda ou para a direita, seja ela qual for, né? E a profundidade que você vai fazer a ferramenta, a fresa aí, penetrar na peça para fazer o canal, etc., você queima a navalha, né? Você queima a aresta de corte. E aí você tem que pagar uma fortuna para afiar a ferramenta. E o pior, né? Conforme você vai afiando, as medidas vão desaparecendo, né? Vai se desgastando até o momento que não funciona mais. E a precisão de largura dessas ferramentas aí também é absolutamente perfeita. Tudo isso em função do trabalho necessário. Então, precisa-se dominar todos aqueles cálculos lá que ele passou aí. Quando vocês forem ter a aula na oficina mesmo, no segundo semestre, que é a parte prática de usinagem, aqui é mais um conhecimento do processo, né? O Luiz vai ensinar direitinho isso aí, ele vai fazer um exemplo. Da forma como ele ensinou, assim, parece que é um pouco difícil. Não, com o material, seguindo, a gente já tem isso tudo tabelado, tudo já segmentado, então você vai de um para o outro e não tem nenhuma incógnita, né? É um cálculo que não tem incógnita, todas as incógnitas são conhecidas. Então, fica muito fácil de acertar o cálculo e fazer ele certo. Talvez a maior dificuldade que tem aí é a profundidade. Vocês lembram que no filme ele falou que precisaria contar com a experiência do operador. O que significa dizer isso na prática? Se eu peguei a minha ferramenta zerada, acabou de ser afiada, perfeita, maravilhosa, é um mundo. Se a minha ferramenta já está assim, com muitas horas de trabalho,
eu tenho que ponderar. Eu tenho que ponderar muito essa diferença. Por quê? Eu tenho uma máquina não muito nova, mas também não muito velha. Ela já tem um certo desgaste, eu já não posso dar uma carga muito forte de trabalho, porque eu vou destruindo a máquina. Então, eu tenho que ter a noção das condições da máquina, das condições da ferramenta, e especialmente do aço que eu estou trabalhando. Em vez de eu fazer a peça em uma só passada, que eu faria a peça talvez em 1 ou 2 minutos, qualquer coisa que eu valha, assim, aquela pecinha pequena que ele colocou na morsa, de repente eu preciso fazer em 3 passadas. Isso é bom no sentido de eu conservar a minha máquina e no sentido de eu proteger minha ferramenta. Mas é ruim porque a minha ocupação da máquina, que a gente chama na indústria de carga de máquina, ela foi triplicada. Se cada vez que eu for fazer uma peça para poupar a máquina, poupar a ferramenta, eu fizer ela em 3, a gente chama de passe, né? Em 3 passes, em vez de fazer em um passe só, de repente eu preciso de 3 máquinas para fazer o mesmo, né? Porque eu não consigo, a fila de peça para ser fabricada aumenta sem parar, tem que trabalhar de sábado e domingo. Então isso tudo precisa contar muito com a experiência da pessoa e muito planejamento. Falar, ó, é melhor a gente gastar dinheiro e comprar uma ferramenta nova e aumentar a produção. Aumentar a velocidade de corte significa aumentar a produção. A peça vai ficar pronta mais rápida. Mas tem ferramentas, tem fresas bem grandes, né? Diâmetro assim de 200, 250 milímetros. São fresas que você usa para despastar peças realmente muito grandes, né? Às vezes de topo e às vezes horizontal também, né? Aqui eu tenho um exemplo, aqui embaixo eu tenho um exemplo de uma fresa muito pequenininha de topo. Estou fazendo esse rasgo aqui. Mas eu posso ter uma muito, muito gigante aí. Numa dessas, eu preciso ter eu preciso ter muita experiência para determinar como é que eu vou produzir essa peça. Que eu não posso nem poupar o equipamento demais e nem estragar ele demais. Eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio muito bom. E lógico que nem essa fresa aqui, digamos assim, para fazer um canal, ela é uma coisa assim das mais equilibradas, né? Porque ou ela trabalha com uma velocidade mais lenta, então você até usa um pouco mais de profundidade. Mas essas outras cilíndricas aqui, principalmente essa aqui que é de desbaste, ela tem uma área de contato com a peça que é muito grande. Veja bem, a área de contato dessa é uma área de contato pequena, é o canalzinho. Vamos dizer, esse canal, via de regra, tem 10, 12 milímetros, não mais do que isso. Essa outra circular aqui, essa aí, ela tem uma área de contato muito grande. Essas fresas aí costumam, minimamente, elas têm, deixa eu fazer uma conta aqui, 4 polegadas, até 100 milímetros. Então, você tem uma aresta de corte perfilando a peça por 100 milímetros. E encosta um lado, sai outro, encosta um lado, sai outro. Normalmente, com esse tipo de operação aqui dessa central, a gente usa uma profundidade muito insignificante, muito pouca. Porque vamos dizer assim, o trabalho é muito forte mesmo. Então, esse universo de situações só vem com a pessoa fazendo muita atividade para ela ter experiência e entender as coisas. Então tem esse balance que tem que fazer em cima de tudo. Esse balance, que quer dizer esse balanço, né? Vou aumentar a velocidade de corte, vou poupar a máquina, isso tudo a gente tem que, como é que eu posso dizer para vocês? Isso tudo a gente tem muito que avaliar, né? Hoje a gente está falando principalmente aqui dos acessórios, né? Então, vocês vão vendo o grau de complexidade que tem todo
Todo esse aqui eu quero depois dar uma aula só para vocês. Todo esse grau de complexidade que tem de fazer uma fresagem. Lógico, hoje a gente já tem tudo automatizado, você vai dar os parâmetros lá e a máquina vai fazer tudo sozinha. Mas você tem que conhecer toda essa mecânica, todo esse processo de fabricação para você entender o automatizado, senão você programa errado. Aqui eu quis trazer para vocês terem um contato, conhecer um mandril que a gente fixa uma fresa de topo. Esse mandril é um conhecido de todos nós, aqui numa escala maior, que é o tipo Jacobs, né, que é o universal. É aquele da furadeira que a gente tem em casa para fixar uma broca e fazer um furinho na parede, pendurar um quadro na parede. É o mesmo processo, ele foi inventado lá atrás para a fresadora. Na verdade, a furadeira, ela tem quase a função da fresadora. Existe fresadora ferramenteira e furadeira. Se você conseguir, por alguma razão, conseguir colocar um deslocamento na mesa da furadeira, ela passa a ser uma fresa de topo. Tá? Lógico, você não vai usar uma broca, vai ter que usar uma fresa, né? São conceitos, são muito parecidos, mas a furadeira tem um ângulo de 120 graus na ponta que só faz furo. E a fresadora é zero, o corte está na lateral. Isso é igualzinho da broca, só que ela é afiada. Então, todo esse jogo de variáveis, vocês vão montando na cabeça. Nesse primeiro momento, às vezes, é muita coisa. Mas depois vocês em casa, no momento que você está sossegadão aí, assiste o filme de novo. Assiste o filme de novo, que em 10 minutos ele vai dar muito mais informação do que tudo que está escrito aqui, né? Tudo que está escrito aqui está no filme, só que o filme leva 10 minutos e você vai precisar de 1 hora para ler tudo, né? Então, eu queria que vocês conhecessem. Isso aqui são pinças também, né? São pinças para você encaixar a fresa de topo. Mas é uma peça totalmente recortada, você faz a fixação para ela não patinar. Mas eu queria mostrar aqui para vocês, deixa eu voltar aqui para as fresadoras. As frasinhas. Opa, me perdi aqui no... Eu quero aquela foto das frasinhas. Eu estava descendo, né? Depois nós vamos fazer aqui. Então, o que eu deixei de falar uma coisa para vocês aqui, eu queria voltar. Aqui as horizontais e aqui a vertical. A vertical, isso que eu acabei de falar para vocês, que se assemelha a uma broca. Só que ela tem corte ou nessa aresta inferior para fazer o piso, que a gente chama a fresa de topo, quando está trabalhando aqui, a gente chama a gente pode chamar ela de broca de piso. Muitas vezes a gente chama isso aqui de broca de piso, porque ela vai fazendo um que seria o equivalente a um piso. E quando ela trabalha na lateral, para fazer a altura, o corte dela está nesse helicoide aqui, tá vendo? Então ela pode ter corte no helicoide para fazer o rebaixo aqui, e pode ter corte na parte inferior, que é para fazer o piso. Então a gente chama de broca de piso. E aqui ela tem o corte nos dois sentidos, tanto nas laterais quanto no piso, que eu quero dizer. E aqui, lógico, primeiro você faz o canal, são 2 passagens. Primeiro você faz o canal com essa aqui, depois você tira, ajusta essa aqui pelo canal, a profundidade certinho, e abre o rasgo. É uma operação bem longa. Mas o que eu queria passar para vocês aqui, especialmente nessa questão aqui, é o custo exorbitante que tem esse material. Qualquer fresa é uma fortuna. A gente tem essa construção aí, que é em aço rápido. Aço rápido é o HSS, que eu já disse para vocês, né? O High Speed Steel americano. E para aumentar o rendimento do equipamento, para aumentar assim, a velocidade, a gente
nesses casos aqui que vocês... Estou apontando o dedo em vez de mostrar o mouse. Nesses casos aqui, desse tipo de fresa, essa primeira, terceira e quarta, o que a gente faz? Coloca a pastilha de metal duro, de Vidia, igual aquela que apareceu no torno. Aí a gente faz isso para poder ter mais resistência, porque a pastilha de metal duro, ela não necessita de afiação, porque o preço da afiação é exorbitante, tá? E, lógico, você vai consumindo material. Do mesmo jeito que a gente tem a nossa faca em casa, quanto mais você afia, mais ela vai desgastando, né? Na nossa casa não acontece isso, mas no açougue dá até para perceber o tamanho da faca diminuir, né? Então, o grande problema são múltiplos gumes, né? São vários para poder dar mais rendimento. Simétricos, absolutamente simétricos, e vai removendo, muitas vezes, intermitentemente, o material da peça, né? O que a gente precisa ter muito cuidado? Refrigeração. Refrigeração, a primeira ideia aqui, conforme é evidente, né, conforme a dureza, a refrigeração, a primeira ideia que vem na cabeça da gente é com relação a baixar a temperatura, para não queimar a navalha. Muito bem. Só que isso às vezes não é suficiente. No torno, isso até é suficiente. Na fresadora, algumas poucas vezes. Às vezes a gente precisa jogar um óleo de corte, que é um óleo especial que ajuda, além de o óleo sacar a temperatura fora também, além disso, ele também ajuda o contato entre as duas superfícies, facilitar para poder remover material. Para a gente entender um pouco mais as coisas, falando muito da plana, aquela fresa compridona, larga, vamos ver esse filme aqui, para a gente poder sedimentar um conhecimento prático, que outro filme foi mais da parte teórica, né? Mas já deu para vocês sentirem o grau de dificuldade, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se ele está aqui, eu já volto. Já está preparadinho aqui, está certinho. Deixa eu voltar para lá. Então, vamos descompartilhar o tema aqui. O que eu quero que vocês comecem a entender aqui é o grau de dificuldade que começa a tomar conta da situação. Muita gente que, de repente, já está na indústria já sabe que o trabalho da fresadora é muito mais complexo, né? Vamos ver aqui agora algumas coisas para a gente... Agora que você já conhece alguns tipos de fresadoras e sabe como determinar os parâmetros de corte para fresar, está na hora de aprender a escolher a fresa e a fresadora de acordo com o perfil que vai ser executado na peça. Vamos começar aprendendo a fresar superfícies planas. Na teleaula de hoje você vai aprender a fresar superfícies planas. Vai ver como se faz a fresagem em esquadro. Vai aprender a fresar uma superfície plana inclinada. A usinagem em superfícies planas é uma das operações mais comuns na fresagem. Ela é tão comum assim porque pode ser realizada em qualquer tipo de fresadora. Então vamos em frente, que a teleaula de hoje está começando. Olha só, que superfície plana. Uma superfície plana como essa pode ser conseguida com a fresagem. A gente pode fresar superfícies planas, inclinadas e em esquadro. E existem duas formas da gente fresar superfícies, a tangencial e a frontal. Na fresagem tangencial, o eixo de rotação da fresa é paralelo à superfície da peça que está sendo usinada. Na fresagem frontal, o eixo de rotação é perpendicular à superfície da peça. A fresagem tangencial e a fresagem frontal podem ser executadas em qualquer tipo de fresadora. Por isso, é bom você ficar por dentro. A fresagem tangencial pode ser feita em fresadora horizontal ou em fresadora vertical.
E a fresagem frontal pode ser feita em fresadora vertical ou em fresadora horizontal. Bom, Silva, já vi que hoje vamos botar a mão na massa, né? Tem razão. E vamos começar vendo a fresagem simples em superfícies planas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir as especificações da peça que a gente vai usinar. E a outra coisa é escolher a fresa correta, dependendo do tipo de material da peça. É isso aí, Tito. Olha só, eu posso dizer que é uma peça de ferro fundido de 50 por 50 milímetros e dureza de 240 HB. E a gente tem uma fresadora horizontal. Isso eu me lembro muito bem. A gente viu na primeira teleaula, não é mesmo, Caio? Bom, se eu quiser usinar um ferro fundido com dureza de 240 HB, a fresa recomendada é a do tipo H. A gente também tem que relacionar a fresa ao tipo de trabalho que ela vai realizar. A fresa cilíndrica é a mais indicada para fresar superfícies planas em fresadoras horizontais. Ô, Silva. Oi. Se a gente vai fazer uma fresagem tangencial, uma superfície plana como essa peça aqui, por exemplo, e usando uma fresadora horizontal como essa que a gente tem, eu queria saber que tipo de fresa a gente vai ter que usar. A fresa cilíndrica para mandril com chaveta longitudinal, porque ela vai permitir uma fixação mais rígida à máquina. No nosso caso, nós vamos usar uma fresa com 60 milímetros de diâmetro e 8 dentes. Agora, se a largura da fresa não for suficiente para usinar toda a largura da peça, a gente pode montar 2 ou mais fresas. Uma com hélice à direita e outra com hélice à esquerda. Agora que a gente já sabe que fresa usar, temos que decidir como fixar a peça. Para isso, precisamos levar em conta o perfil da peça e o esforço de corte que ela sofre. A peça pode ser fixada em morsa, pode ser fixada sobre a mesa, com aparelho divisor e fixada em cantoneira. Não esqueça que no movimento discordante, o esforço de corte tende a arrancar a peça do dispositivo onde ela está fixada. Já no movimento concordante, o esforço de corte tende a empurrar a peça contra o dispositivo em que ela está fixada. No nosso caso, vamos adotar o movimento tangencial discordante, apesar do material ter formato irregular. Vamos escolher a fixação em morsa, pois a peça possui pequenas dimensões. Agora chegou a hora de fixar a fresa. A fixação pode ser feita por pinças ou mandris, que são os porta-fresas. Os mandris dispõem de hastes com cones do tipo Morse ou ISO. O cone Morse é fixado por pressão e deve ser usado para trabalhos em que a fresa não seja submetida a grandes esforços. Caso contrário, o melhor é usar o mandril de cone ISO, que devido ao seu sistema de fixação, não se solta durante a fresagem. Vamos conhecer alguns tipos de mandril. Mandril para fresa com furo rosqueado. Mandril para fresas de hastes cônicas. Eixo porta-fresas com haste longa. Eixo porta-fresas curto ou mandril porta-fresas. E mandril porta-pinças. No nosso caso, vamos fresas do tipo haste longo, porque ele é mais adequado à fresa cilíndrica com chaveta longitudinal que nós selecionamos para trabalhar. O mandril escolhido garante menor vibração da ferramenta durante a usinagem, o que melhora o acabamento. Bom, agora só falta determinar os parâmetros de corte. E, Caio, você se lembra como a gente determina os parâmetros de corte? Claro, Tito. Olha, a primeira coisa a determinar é a velocidade de corte. É isso mesmo. Anota aí. A profundidade de corte é de 5 milímetros. A dureza do material é de 240 HB. E o material da fresa é o aço rápido. Bom, com esses dados, a gente olha na tabela de velocidade de corte e vê que ela tem que ser de 12 a 18 metros por minuto. Deixa que eu calculo a RPM. Ó, usando o valor médio encontrado nessa tabela e esta fórmula aqui, acho que a gente chega lá, Caio. Dá uma olhada. Deu aproximadamente 85 RPM. Só que a máquina dispõe de rotação 90 RPM. Eu acho que é essa que a gente vai usar. Agora a gente calcula o avanço da mesa. Mas para isso, a gente vai precisar do avanço por dentro da fresa que está aqui nessa tabelinha aqui. 2 décimos de milímetro por dentro. É isso aí. Muito bem, com esses dados já é possível calcular o avanço da mesa, que é de 144 milímetros por minuto.
Mas nós vamos usar 125 milímetros por minuto, porque é o que a máquina dispõe. Depois de fixar a peça e a fresa na máquina, a gente determina os parâmetros de corte, regula a máquina e aí começa a usinar. Até que foi fácil. Pois então preparem-se que agora a gente vai ver fresagem em esquadro. Quando duas superfícies formam um ângulo reto, olha aqui, a gente costuma dizer que elas estão em esquadro. Fresar em esquadro significa fresar uma superfície a 90 graus em relação a outra. Quer dizer que para fresar esta superfície, a gente usa esta outra como referência. Bom, então qual é a diferença entre fresar uma superfície plana, como a gente fez, e fresar em esquadro? A diferença é que agora a gente vai tomar uma superfície já usinada como referência para usinar as outras. Bom, você vai mostrar pra gente como é que faz, né, Silvão? Claro. A primeira coisa a fazer, Caio, é escolher o tipo de fresa. Só que como a gente vai trabalhar com um movimento discordante frontal numa fresadora vertical, a fresa adequada é a fresa cilíndrica frontal para eixo com chaveta transversal. Mas agora eu quero saber como é que se faz para fixar a peça e a fresa na máquina. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Na fresagem de superfícies planas, o meio ideal de fixar a peça é a morsa. Já para fixar a fresa, é melhor usar um eixo porta-fresas curto. Este eixo tem chaveta transversal e parafuso, que garantem uma boa fixação da fresa. Como a fresa que a gente vai usar tem 40 milímetros de diâmetro e 6 dentes, os parâmetros de corte são 120 RPM e 112 milímetros por minuto, que é do que a gente dispõe nessa máquina. Pois muito bem. Como nós devemos usinar os 4 lados da peça, nós vamos ter que dividir por 2 o valor do sobremetal para determinar o quanto de material vai ser retirado de cada superfície. Bom, o sobremetal da peça é de 10 milímetros e a profundidade de corte de 5 milímetros. Veja que o diâmetro da fresa é menor do que a largura da peça. Então, para remover o material desejado, é necessário dar mais uma passada com a fresa sobre a peça, mas sem alterar a profundidade de corte. Para isso, é só deslocar a mesa no sentido transversal ao seu avanço. Bom, agora que a gente já escolheu o tipo de fresa, sabe como fixar e como fazer o desbaste, o que a gente está esperando para fazer a usinagem? Tá certo, então vamos lá. Primeiro fixamos a peça à morsa. Escolhemos a superfície com formato menos irregular para apoiar contra o mordente fixo. Fixamos a superfície com a ajuda de um rolete e usamos calços para assentar bem a peça. Agora começamos a usinagem da primeira superfície, que vai servir de referência para as outras. Depois, retiramos a peça da morsa para limar as rebarbas. Colocamos outra vez a superfície de referência em contato com o mordente fixo da morsa e usinamos a segunda superfície, em esquadro com a superfície de referência. Depois, retiramos as rebarbas e, com a ajuda de um esquadro de luz, verificamos se a superfície está perpendicular à superfície de referência. Agora, usinamos a terceira superfície, mas sem esquecer que a superfície de referência deve estar encostada no mordente fixo. Depois de limpar as rebarbas, usinamos a quarta superfície. Já que eu estou consertando a fechadura aqui da minha oficina, deixa eu mostrar uma coisa. A lingueta da fechadura é resultado da fresagem de superfície plana inclinada. Uma superfície plana inclinada pode ser fresada pela inclinação da morsa, pela inclinação da mesa ou pela inclinação do cabeçote. Nesse tipo de fresagem, a gente tem que fazer o alinhamento da morsa ou da peça no sentido de deslocamento da mesa. A gente tem que fazer o alinhamento porque, como a superfície é inclinada, se a mesa não avançar paralelamente à superfície de referência da peça, a tendência é o chanfro sair desalinhado. Essa é a peça em ferro fundido que você viu sendo fresada em esquadro pelo Silva. Já que ela está com os 4 lados usinados, eu vou aproveitar para fresar uma superfície inclinada a 45 graus em uma de suas arestas. Vamos ver de perto? Eu também vou usar uma fresadora vertical e uma fresa tipo H,
cilíndrica frontal para mandril com chaveta transversal. Vou usar ainda morsa e um eixo porta-fresa curto. Meus parâmetros de corte serão 120 RPM e 240 milímetros por minuto de avanço da mesa. Agora é só começar. Primeiro, limpo a mesa da fresadora e a base da morsa. E fixo a morsa sobre a mesa. Depois, fixo o relógio comparador ao cabeçote da máquina, com a ajuda de uma base magnética. Coloco a ponta do relógio comparador em contato com o mordente fixo da morsa e movimento a mesa da fresadora, até que o ponteiro do relógio comparador gire pelo menos uma volta completa. Movimento a mesa manualmente ao longo do mordente fixo da morsa. Fico de olho no ponteiro do relógio para ver se a morsa está mesmo alinhada. Se for preciso corrigir o alinhamento, solto os parafusos de fixação da morsa e giro-a no sentido inverso ao erro, até que o relógio comparador indique uma variação próxima a zero. Agora é só inclinar o cabeçote da fresadora em 45 graus e usinar. Antes de alinhar a peça, confira se a superfície de alinhamento foi previamente usinada. E antes de dar uma olhada no seu livro de estudos, confira na revisão se você não perdeu nada da teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que existem duas formas de fresar superfícies: a tangencial e a frontal. Viu como se faz a fresagem simples de superfícies planas? Viu também como se faz a fresagem em esquadro? E, finalmente, você viu como se faz a fresagem de superfícies inclinadas. Hoje você conheceu algumas operações de fresagem. Então, o melhor que você tem a fazer é dar uma boa revisada no seu livro de estudos e resolver os exercícios. Olha, não deixe nenhuma dúvida para depois, porque a próxima teleaula tem mais. Até lá! Bom, hoje deu para a gente conhecer algumas coisas mais. Os filmes são extremamente ilustrativos do que a gente fala, né? Mas a melhor passagem vai ser você manualmente fazer na oficina, mexer e tal, né? Mas vocês enxergaram o grau de complexidade que tem no fresamento? As variáveis são muitas na máquina, nos dispositivos que a gente pode inventar também para um ângulo mais especial. A gente pode inventar um dispositivo, construir um dispositivo para depois fresar a peça, fixa na mesa com uma morsa e faz o que a gente precisar, né? Também a questão da ferramenta, que tem minúcias e detalhes também vários, os formatos, as fixações. Então, deu para a gente ter uma boa ideia do que é isso aí, né? O material está escrito aí, está todos, o que o filme relatou e o que eu falei, etc., está muito no material, a gente já acompanhou junto. Mas eu penso que dá para assim, a gente se situar com relação ao grau de dificuldade que é uma produção que leva peças fresadas, né? Eu acho uma operação das mais complexas que tem a fresadora, mas as possibilidades são imensas, né? Todo esse raciocínio do fresamento, ele derivou da tupia de madeira. A tupia era um pouco limitada, lógico, ela foi feita nem sei em que século fizeram, acho que antes do século passado, quando só se usava madeira. Mas todo o formato de fresa vem de lá.
nós temos, hoje a gente nem conseguiu chegar, mas tem fresas que já fazem de uma só vez o perfil completo. Mas imagina o nível de investimento de compra, né, de um produto desse. Eu acho que todo mundo entendeu, mas precisa muito mais exercício para assimilar isso aí. Precisa muito tempo para aprender esse assunto aí. Porque aqui é só uma passada, é só uma visão, depois tem que se dedicar mesmo. Vamos dizer, é um conhecimento, né? O técnico ele não está obrigado a fazer essas coisas, quem vai ser o operador, mas você tem que conhecer isso tudo, porque depois você vai trabalhar no centro de usinagem, vai fazer o programa, né, da fresadora CNC, o torno CNC, então você tem que conhecer tudo isso aí para entender o programa e fazer a peça. Senão você não consegue interpretar as sequências do programa. O programa não é uma coisa tão fácil, né? Tá ok, gente? Pessoal, deixa eu fazer a chamada. Eu preciso conversar com o Rossi. E a minha previsão de mudar é no dia 9. A gente tem mais uma aula ainda. Agora eu preciso ver com o Rossi direitinho como que estão as coisas. Dia 9 eu tenho aula com vocês ainda. Dia 16, aí a gente teria aula, vocês com ele e o GB comigo. Vou ver que estágio que ele está direitinho. Tá ok? Mas a princípio a mecânica é essa. Dia 16 a gente troca. Ok? Deixa eu fazer a chamada. Deixa eu fazer a chamada aqui. A pergunta mais importante que eu não estou fazendo. Todo mundo já fez o trabalhinho lá no Tarefas, que é por ali que a gente vai avaliar, tá? Eu acho que todo mundo já fez. Eu vou pedir um favor especial ainda para vocês. No Tarefas mesmo, vocês... no Tarefas não, no WhatsApp de vocês, da turma, manda um zap para o resto do grupo, não o grupo GB. O Alberto, o Alan, o Anselmo, eles são dessa turma, eles não vieram na aula. Então, fala para eles olhar aquele material, ou não sei se eles desistiram ainda, não tenho informação. Tá? Mas fala para o pessoal ficar ligado. Tem o Emerson, que é novo aqui também. Vê se de repente alguém precisa de alguma ajuda aí, vocês, por favor, o pessoal mais novo, explica direitinho como funciona lá o Tarefas. Não tem regra nenhuma, é só acessar e abrir e fazer. Mas, de repente, alguém pode se confundir com qualquer coisa, né? Entre vocês no zap aí. Ok? Tranquilo, pessoal? Vamos fazer a chamada? Vamos lá. O Anderson de Jesus tá aí. Hoje é dia 2 de outubro, preciso marcar, tá? O Anderson de Jesus está aí. O Anderson Félix. Alguma coisa aqui. O Anderson Félix está aqui embaixo. Não. Tá. O Anderson Rocha está aqui também. Bruno Daniel também sempre. A Camila sempre. O Cláudio também sempre na aula. O Davi também sempre na aula. Tem 2 Davi. Quem está aqui hoje é o Coelho. O Coelho está sempre. Quem faltou foi o Davi Gonçalves. O Davi não está aí não, né, Davi? O Gonçalves não está aí não, né? Outra foto. O Douglas. Cadê o Douglas? O Douglas faltou também. Hoje foi um dia meio complicado para a sessão. Depois o Egmar faltou novamente. Preocupado, ó, 2 vezes. O Elvis também faltou. O Eric está aí. O Eduardo está aqui embaixo. Deixa eu mexer aqui.
É o Gabriel também. O Gabriel Medeiros. Gabriel Medeiros está aí. O Gabriel Barbosa não veio. Pessoal, então avisa esse pessoal que faltou aí, o Davi, muita gente faltou, tô ficando preocupado, hein? Por exemplo, o Egmar faltou 2 vezes, o Elvis 2 vezes, e o Gabriel Silva Barbosa 2 vezes. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui aí. Tem o Igor. Eu tinha pegado o Igor. Igor Lopes. Aí, ó. Igor tá aqui. Legal. Tá ok? Gente, tem alguma dúvida aí com relação à tarefa para entregar? Foi imperioso que vocês entreguem essa tarefa aí, tá? De repente alguém está com uma dificuldade de entrar no horário, qualquer coisa que o valha aí. Beleza, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Esse material aqui a gente está disponibilizado. Qualquer momento vocês dão uma assistida no filme. O filme é muito sutil. Aí é muita informação num dia só. Mas a gente queria cumprir isso aí, ok? Meu muito obrigado pela presença. Nós teremos nossa última aula na semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço a todos, bom descanso. Vocês têm mais aula aí, fiquem com Deus, tá? Até logo, pessoal. Bom, professor, valeu. Até fim de semana. Tudo de bom. Obrigado. Falou, professor, obrigado. Um abraço, obrigado a vocês. Um abraço, pessoal. Estou desligando aqui, hein?
Tchau.